É o Salmo de número 90, versículo de número 12. Se acharam, digam amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Se não acharam, peçam misericórdia. Muito tempo na igreja a gente começa a pegar os trejeitos do nosso pastor. Glória a Deus por isso. Ele manda que sejamos imitadores daqueles que são imitadores de Cristo. Glória a Deus por isso. Vamos ler rapidinho ele. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Corina Almeida, revista e corrigida. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa oportunidade de cada um de nós que estamos aqui. Obrigado por nos livrarmos das perseguições no momento em prol do Teu nome, porque sabemos que em todos os lugares do mundo há pessoas nesse momento morrendo em prol da Tua mensagem. Mas obrigado, Senhor amado, por nos colocar aqui livres para gritar e clamar e adorar o Teu santo nome. Senhor Jesus, perdoe nossas iniquidades, tenha misericórdia de nossa alma, porque sabemos que aonde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Então que a Tua graça nos serve, nos constranja, para que nos tornemos pessoas melhores. Senhor Jesus, que essa mensagem fale com cada um de nós, possamos entender, Senhor amado, a importância de darmos tempo a Tuas coisas, Papai amado. Que possamos priorizar o Teu reino, que possamos evangelizar, que possamos trazer almas para Ti, para que assim possamos, Senhor amado, com a finalidade de apressar a Tua vinda, pois queremos ir para o nosso lar, para a morada que o Senhor foi nos preparar. Então volte, Papai amado, para nos buscar o mais breve possível. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Salmos é um livro muito complexo. É um livro que dizem que tem mais de um autor. Há diversos autores de Salmo. O mais conhecido deles, Davi. O Salmo, ele é dividido em livros. Tanto é que o nome real do Salmo é Saltério. O Saltério, ele é dividido em 5 livros. O livro de Salmos, composto por 150 capítulos, ele é dividido na tradição judaica em 5 livros. O primeiro livro começa do Salmo 1 ao Salmo 41. O segundo livro começa do Salmo 42 ao Salmo 72. O terceiro livro começa do Salmo 73, vai até o 89. O quarto livro começa do Salmo 90 ao Salmo 106. E o quinto livro começa do Salmo 107 ao último Salmo, que é o Salmo de 150. Esse Salmo que nós lemos, ele é o capítulo de abertura do quarto livro. Irmão Vinícius, mas estudar essas coisas é muito chato. Saber disso numa mensagem é muito chato. Não é. Isso é enriquecimento bíblico para mim e para a tua vida. Porque precisamos parar, irmãos, de sermos crentes de movimentação. Eu falo crentes de movimentação é aqueles que só se importam com o emocionalismo. E crentes com muita movimentação, eles são levados por qualquer vento de doutrina, conforme Timóteo está falando. Se o crente ele está avivado, o crente ele tem azeite na botija, a pessoa falar glória a Deus, já é motivo da sua alma arrepiar. A pessoa falar que Deus é a salvação já é motivo das suas entranhas se arrepiarem. E aquele que precisa de um Deus é a salvação para dar glória realmente, é porque está com emocionalismo, está com movimentação. Se aquela pessoa para se entregar verdadeiramente a Deus, ela precisa realmente de um fundo musical. Ela está com emocionalismo e ela não está com o verdadeiro azeite na botija. Porque se você entendeu a importância da mensagem, qualquer enriquecimento é importante para a tua alma. Somente falar o nome de Jesus deve fazer com que você se arrepie. Somente eu falar num tom leve, Deus é a salvação, deve arrepiar a sua alma. Porque nós sabemos o tamanho do Deus que nos comprou. Sabemos o tamanho do Deus que nos encontrou. Amém, Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Voltando a falar sobre esse livro. O Salmo de número 90, ele é escrito por um homem chamado Moisés. Durante esse salmo, nós não sabemos em qual contexto que ele escreve esse salmo, assim como sabemos sobre Davi. Davi, nós sabemos diversos contextos. Quando ele peca, nós sabemos que salmo é: afaste tudo de mim, mas só não retire a tua presença. E dentre outros salmos, o Salmo 1, das bem-aventuranças, das amizades, nós sabemos em qual contexto que ele coloca, mas o de Moisés ainda é um pouco desconhecido. E é interessante, Moisés é o maior escritor do Antigo Testamento. Ele escreve aquilo que é a base do judeu, o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele escreve esses 5 livros na Bíblia, sendo que o livro de Gênesis, ele escreve o livro de Gênesis por revelação, e o livro de Êxodo até Deuteronômio são experiências por ele vividas. A história da vida de Moisés, ela é dividida em 3 períodos de 40 anos. O primeiro período é o período do 0 aos 40 anos dele, onde eu vou chamar de ele era alguém. Nesse mesmo período ele é retirado após nascer da sua mãe, e ele é levado para o Egito, encontrado às margens de um rio. E ele é criado egípcio, mesmo sabendo que ele vem de linhagem hebraica. Ele é criado pela corte egípcia como quase um irmão do futuro imperador Ramsés. Nós não sabemos se é Ramsés II ou Ramsés III. E após o tempo passando, na medida dos seus 40 anos, ele acaba assassinando um homem por presenciar uma injustiça. O rei da época, Ramsés I, ordena matá-lo, ordena pegar a cabeça do mesmo. E ele foge. Esse é o período do 0 aos 40 anos, onde ele era alguém no Egito. Dos 40 aos 80 anos, o segundo período dos 40 anos, ele foge para Midian. Ele era ninguém. Ele saiu de alguém do Egito para um ninguém em Midian, aonde ele conhece Jetro ou Reuel, dependendo da sua tradução. E Reuel ou Jetro vai dar uma de suas filhas, Zípora. Após o matrimônio, os mesmos dão, a mesma dá à luz a Gerson. Enquanto ele estava no monte Horebe, ele tem acesso a uma sarça. O anjo revela para ele sobre uma sarça, e o mesmo questiona e diz: como que essa sarça queima sem consumir a mesma? E nesse momento, quando ele questiona, ele ouve uma voz estrondante falando com ele: Moisés, Moisés. Na hora que ele ouve essa voz, ele fala: eis-me aqui. E ele fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. E ele avisa para Moisés que ele tem ouvido o clamor do povo, e fala que ele será usado para libertá-los. Daí para frente, Moisés vai fazer uma série de indagação, e isso nós já estamos falando nos 80 anos dele. Ele vai fazer uma série de indagações: Senhor, sou eu mesmo? O Senhor escolheu eu? Quem sou eu para libertar o povo? E o Senhor responde à indagação dele, dizendo que ele é escolhido. E aí ele vai continuar dizendo: e o que eu vou dizer? Qual o seu nome? Quem é o Senhor? E ele vai dizer: eu sou. Diga para esse povo que eu sou. Mandou os libertar. E a terceira indagação vai falar: como que acreditarão em mim? Senhor, eles vão pensar que eu sou maluco, porque eu estou voltando para o mesmo local. Como que eles acreditarão? Eles vão pensar que eu sou louco, que eu fiquei 40 anos longe. Vão pensar que eu sou maluco. E aí ele vai falar: não se preocupa, também eu tenho uma provisão para isso. E dá o cetro para ele, leve esse cetro e mostre para o faraó os prodígios através disso. E daí ele vai trazer a quarta indagação: mas Senhor, como eu vou falar? Porque eu tenho dificuldade, eu tenho a minha língua presa. Nós não sabemos se ele era gago, nós não sabemos algo que ele tinha, mas nós sabemos que Moisés tinha uma ausência na dicção, algum problema. E ele fala: não tem problema, você pode levar o seu irmão, leve Arão junto com você. Vocês
perceberam que Moisés faz uma série de indagações, né? Senhor, eu mesmo? Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? O que eu vou falar? Como eu vou fazer? E isso traz para nós hoje uma lição importantíssima, que o Senhor tem martelado comigo há um tempo. Deus não respeita a tua zona de conforto. Deus não respeita o teu status atual. Deus nunca respeitou. Deus nunca respeitou se você está bem, se está tranquilo ficar naquele lugar. Me prova na Bíblia. Abraão está na terra de Ur dos Caldeus, o chamado antigo Abrão. Deus respeitou a zona de conforto dele, irmãos, porque o Deus que eu conheço falou para ele: sai da tua terra. O mesmo Deus mandou que Ló saísse daquela cidade. O mesmo Deus, quando Jonas disse não para ir para Nínive, não respeitou a vontade de Jonas. E em nenhum momento eu estou falando que Deus ele é um ditador, porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Deus não respeita o teu status do passado. Não respeita, porque Ele mandou você se consertar. Ele não respeita a tua zona de conforto. Ele não respeitou a zona de conforto de Moisés, porque Moisés inventou um monte de desculpas para ele. Senhor, ele está falando: não, bota outro que eu não quero fazer isso aí não. Ele quase que fala isso, mas Deus não respeitou a vontade, porque a vontade do Senhor na tua vida ela é maior do que a tua vontade. Vamos lembrar de Isaías: pois assim como os céus são maiores do que a terra, assim são os meus pensamentos maiores do que os teus, e os meus caminhos maiores do que os teus caminhos. Ele passou os primeiros 40 anos da vida dele pensando que era alguém. Ele passou dos 40 aos 80 pensando que era ninguém. E agora dos 80 aos 120, ele vai entender que Deus é tudo. Glória a Deus, aleluia. Deus faz com que Abraão retorne ao Egito juntamente com Arão, no mesmo lugar de assassinato, no mesmo lugar onde ele matou uma pessoa, no mesmo lugar onde ele cometeu iniquidade, para mostrar para mim e para você que o mesmo cenário da iniquidade se tornou um cenário de provisão. Glória a Deus. Deus ele proveu no mesmo lugar onde Moisés matou alguém. E ele vai lá para o Faraó: liberta o meu povo. E Deus endurecendo o coração do Faraó à medida que o tempo vai passando. E daí Deus pune o Egito e em todo momento defendendo o teu povo, do mesmo modo que ele faz na tua casa. As águas do Egito foram feridas, mas para o povo hebreu não. Os trovões assolaram, mas para o povo hebreu não. As pragas atingiram os egípcios, menos o povo hebreu. A morte veio para tomar o primogênito, menos o do povo hebreu. O mar se abriu, menos para os egípcios, porque só o povo hebreu poderia passar. Para entendermos hoje que há um Deus de provisão na minha e na sua casa. Independente do erro passado de Moisés, houve um conserto, houve um alinhamento e houve a provisão de Deus. O mal pode atingir aí fora, mas você é blindado pelo sangue do Cordeiro. Esse mal não pode atingir a tua casa. Esse mal não pode atingir a tua família. Esse mal não pode atingir os teus planos e os teus projetos. Por fim, Faraó perde essa batalha. E sabe qual é o melhor? Porque dos 80 aos 120 ele vê a provisão de Deus no Egito, ele vê a provisão de Deus no deserto. O mesmo Deus que proveu, trouxe libertação no Egito, trouxe provisão no deserto. As roupas não gastavam, as chinelas não gastavam, não havia fome, porque maná caía do céu, não havia sede, porque da rocha saía água, não havia sol quente na nuca deles, porque havia nuvem durante o dia, não havia escuridão durante a noite, porque havia coluna de fogo cercando esse fogo. Então o mesmo Deus que promete para Moisés lá no Monte Horebe é o mesmo Deus que trouxe provisão o tempo todo. Porém Moisés, sendo um homem e um homem pecador, ele fere a rocha pela segunda vez, aonde não era para ele ferir. Então Deus fala: por conta da tua iniquidade você verá a terra, mas você não entrará. Então durante 120 anos dele, no 120, ele vê a terra prometida. Porém ele não consegue entrar por conta da iniquidade dele.
para lembrarmos o tamanho do peso de um pecado, o tamanho do peso de uma falha. Adão precisou pecar quantas vezes para que ele fosse expulso do Éden? Apenas uma vez. Mas eu quero falar sobre essa questão que ele pede para Deus para ensinar a contar os nossos dias, os nossos tempos. Porque precisamos tratar sobre os nossos tempos. Nós precisamos notar que a vida é passageira, porque aqui no mesmo Salmo 90 vai dizer que a nossa expectativa de vida está nos 70 anos, o que passar disso é lucro, é bênção de Deus, certo? Vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos. Nosso Deus, ele é um Deus atemporal, é um Deus que transcende a minha e a tua certeza. O que você acredita como verdade, para ele talvez não seja. O nosso Deus, ele é muito grande, irmãos, para ele caber dentro da tua caixinha. Ele é muito grande para caber dentro da tua caixinha. A minha vida e a tua, ela é passageira. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, vai dizer sobre esses planos, né? Ah, você está fazendo o plano de amanhã irei a tal lugar, amanhã farei tal coisa. Por isso que ele vai dizer, Tiago, não é assim, porque Deus pode te levar. Então se Deus permitir, amanhã farei isso. Porque a nossa vida, ela é passageira. Eu conheci o irmão Arthur, eu tinha 9 anos. A gente era carne e unha mesmo, a gente vivia colado o tempo todo. E hoje para mim é meio doido pensar que tem 18 anos que eu conheço ele e ele já tem uma filha. Para vocês entenderem a dimensão de passageiro. Talvez vocês teve filhos, pareceu que foi ontem que vocês saíram da maternidade, correto? E olha o tempo passando, eles já estão na escola. Amanhã eles se formam. Amanhã eles arrumam um emprego. Amanhã eles casam. Amanhã eles têm filhos. Amanhã eles vão ter netos. E vice-versa. Amanhã eles vão sair da sua casa. E as pessoas, elas buscam algo eterno, mesmo sabendo que tudo na vida é passageiro. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. E ainda em Eclesiastes ele vai dizer que Deus colocou o anseio pela eternidade no teu coração. O teu coração o tempo todo, falando sobre o tempo, ele está atrás de algo eterno. É como se Deus colocasse um tiro de bazuca morado no seu coração, que nada vai conseguir preencher. Você tenta preencher com casas, mas ainda não preenche, porque casas são passageiras e estragam. Você tenta preencher com carros, mas carros são passageiros e estragam. Você tenta preencher com amores, mas amores vão. Você tenta preencher com família, mas a família uma hora vai. A nossa vida, ela é incerta. Vamos pegar um exemplo, ou citar exemplos da atualidade, muitos não eram nascidos. O presidente Tancredo Neves, ele foi eleito em 85 e ele não conseguiu tomar posse. Para vocês verem como é que a vida, ela é incerta. John Lennon, ele disse certa vez, o cantor dos Beatles, que os Beatles seriam mais famosos do que Jesus. Os Beatles passaram, mas o meu Jesus permanece vivo, permanece famoso, permanece conhecido e Glória permanece exaltado. Deus. Irmãos, já pararam para pensar que hoje pode ser o nosso último dia? Eu não estou alarmando, não estou botando medo no teu coração, para que vocês pensem que a nossa vida, ela é algo passageiro. Ela é algo muito passageiro. Eu quero ilustrar para vocês no livro de Lucas, capítulo 12, para os irmãos possam acompanhar, sobre a parábola do homem avarento. E vamos entender sobre isso. A parábola do homem avarento, para entendermos sobre a incerteza de nossa vida. Está lá no... Eu vou ler o versículo 16. Eu vou ler do 16 ao 20, Lucas capítulo 12, do 16 ao 20. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: já sei, farei isso. Derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens.
Direi a minha alma: almas, tu tens um depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esse homem, ele fez planos, ele fez projetos, mas mal sabia que esses projetos não dariam certo, porque ele iria nessa mesma hora. Primeiro ponto, falando sobre nos ensinar a contar sobre o tempo, é que a tua vida, ela é passageira. Escolhas podem gerar consequências na tua vida. Então escolha bem como você quer passar o tempo. Às vezes aquele namoro que você planejou como um casamento pode estar levando você a uma maldição. Às vezes aquele emprego que você achou que era bênção na tua vida, às vezes pode estar te levando a maldição. E eu falo que escolhas podem gerar consequências. Por quê? Porque se você escolheu o marido errado, você não pode divorciar, segundo a luz da Bíblia. E se essa pessoa é uma pessoa violenta, são escolhas do seu passado que impactou em consequências do presente. E aquele emprego, e aquela faculdade, às vezes não é aquele curso que era para você fazer. Lá no final você fala: não, vou trancar. Mas aí você lembra: nossa, falta só um semestre. E aquele emprego, enquanto você é novo, você pode escolher. Mas quando você está velho e você tem uma família para sustentar, não tem como você falar: amanhã eu largo. Você não tem como falar isso. São escolhas que geram consequências. E todas as nossas escolhas, irmãos, eu quero trazer, elas devem estar pautadas na vontade de Deus. Olhem para esse homem que nós lemos até agora na parábola. As escolhas dele eram: eu vou ajuntar para mim, eu vou fazer para mim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero ter mais. Essa era a escolha desse homem, que geraria consequências para ele. E ele escolhe por conta própria: já sei, vou derrubar aqueles tantos que eu tenho ali para construir mais, para eu ter mais. Então escolhas podem gerar consequências. O que nosso pastor sempre fala sobre a colheita e sobre a plantação. Está brincando hoje de ser crente? Não tem problema, é a sua escolha. Mas lembra, a tua escolha tem consequência. Está vivendo vida dupla? Não tem problema, a tua escolha, ela tem consequência. Está de birra na igreja? Não tem problema, é a sua escolha. Mas guarda, ela tem consequência. A nossa Bíblia em Hebreus vai dizer que cada um morreu uma vez, e depois disso vem o juízo. E nesse dia, não se preocupa, você vai prestar conta de tudinho, de tintim por tintim, do que você fez. Quer seja de bom, você pode estar indo para o juízo do galardão, ou pior, as tuas escolhas podem te levar para o juízo da condenação eterna. A sua vida, ela deve ser vivida para agradar, glorificar e exaltar a pessoa de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31 vai dizer bem assim: quer comer, quer beber mais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Romanos 11, versículo 36, nós lembramos daquele verso lindo que Paulo escreve: ó quão profundidade das riquezas, dos seus caminhos, quão infundáveis são os seus juízos. Ele vai dizer: agora a glória, pois, a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele para sempre. Amém. Eu confundi tudo, mas agora os irmãos conseguiram entender. Romanos 11, 36 vai dizer que a Ele, por Ele, porque dele são todas as coisas. Toda a tua vida, a partir do momento que você se entregou, que você fez aquela escolha, ela gerará uma consequência. E uma das consequências é: agora você vive para Ele. Vamos lembrar, Gálatas 2, versículo 20 vai dizer: agora, pois, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando nós olhamos a parábola do rico insensato, que nós vimos agora, esse homem não sinta em nenhum momento a vontade de Deus. Já sei, eu farei, eu cortarei, para que eu tenha mais. E em nenhum momento, nessa parábola, nós vemos esse homem egoísta, citando a Deus. E eu vou expandir isso
Porque nós precisamos cumprir os 3 primeiros versos do Pai Nosso, que fala sobre a total exaltação a Deus. Vamos lembrar? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. João 17, versículo 1 vai dizer bem assim: ó Pai, exalte o Filho para que o Filho te glorifique. Glória A tua vida, primeiramente, ela deve estar pautada para santificar o nome dele. E a pergunta que fica nessa noite é: está santificando o nome dele? No teu trabalho, tu está santificando o nome dele? Na tua ida ao mercado, você está santificando o nome dele? Na sua escola, você está exaltando e santificando o nome dele? A pergunta que fica nessa noite: você em casa, com a sua mãe, você em casa, com a sua esposa, com seus filhos, você está exaltando a imagem de Deus? Você no culto está exaltando a figura de Deus? Porque o filho estava rumo à condenação, falando: exalte-me para que eu te exalte. Então a primeira pergunta que fica é: você está o exaltando? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Vamos lembrar João Batista: é chegado o reino de Deus. Nós precisamos chamar o reino. Depois vai dizer: seja feita a tua vontade. Vamos lembrar do servo sofredor no jardim do Getsemane: Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade. Glória a Deus, aleluia. Você pode pedir, mas a tua petição tem que estar pautada na vontade de Deus. Você não é crente? A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Se você não conseguiu aquele carro ainda, é porque isso está te deixando mais próximo da salvação. E se você conseguiu, está te deixando mais próximo. Tudo de ruim e de bom que acontece na tua vida, a partir do momento que você entrega a tua vida para Cristo, Ele está tomando conta. E tudo isso está cooperando para a tua ida ao céu. Amém. Glória a Deus. A sua vida precisa ser um louvor a Ele. E o último ponto é: esse homem só pensava em ter. E ele não deixa legado nenhum. Se você fosse embora agora, qual é o legado que tu ia deixar na tua igreja? Na igreja Pentecostal Ressurreição em Cristo. Era um crente bom, mas faltava demais. Era um crente bom, mas vivia em pecado. Era um crente bom, mas não levava a sério as coisas de Deus. Aquele, misericórdia, aquilo ali na nossa igreja era bênção. Ou você quer ser lembrado por: aquele era usado, aquele tinha unção, aquele tinha vida no altar, aquele tinha vida em oração, aquele tinha vida em leitura. Se você fosse embora hoje, vamos agora expandir, você seria lembrado aqui fora pelo quê? Você seria lembrado na sua casa pelo quê? Pelos seus filhos. Você era um pai bom ou um pai medíocre? Você era um filho bom ou um filho medíocre? Um irmão bom ou um irmão medíocre? No seu serviço, você seria lembrado pelo quê? Você precisa deixar um legado. Você precisa deixar aonde as suas marcas passaram. Porque o apóstolo Paulo, falando em marcas, ele vai dizer que as marcas dele contribuíram para a expansão do Evangelho. E as tuas marcas estão contribuindo para o quê, criatura de Deus? As tuas marcas estão contribuindo para a contenda na igreja? As tuas marcas estão contribuindo para a fofoca, para a mentira? Então desculpa, você não está deixando legado nenhum. Mas as suas marcas estão contribuindo para a expansão dessa igreja. Não se preocupe, o teu legado será lembrado verdadeiramente. Glória a Deus. Vamos lembrar alguns nomes. Abraão, até hoje nós conhecemos esse homem como o pai da fé. É um homem que deixou tudo para viver a vontade de Deus. Os apóstolos até hoje são citados na Bíblia. Talvez não há ninguém maior de servidão do que os apóstolos. O apóstolo Paulo, talvez um dos maiores cristãos que já existiram. Quando eu falo um dos maiores cristãos, eu estou falando retirando a pessoa de Jesus. Eu estou falando do homem pecaminoso.
dos homens, ele talvez seja um dos maiores cristãos que já passaram. Ele montou a igreja na Europa, montou a igreja na Ásia e montou a igreja quase em partes da África. Talvez ele tenha passado por Espanha, uma parte da Grécia, Turquia, Portugal, dentre outros países, não convém falar. John Wesley, um dos maiores pentecostais que já existiram, a sua família inteira é falada que depois da família de Abraão, a família de John Wesley é uma das maiores famílias que já pisaram na terra, uma família de avivamento. Vamos lembrar de outros nomes, você pode lembrar de grandes nomes cristãos, Billy Graham, o irmão Lázaro. Olha o legado que essas pessoas deixaram. Porque quando você olha para esses homens, você não pensa, que voz linda. Você não pensa, que pregação linda. Você pensa, esses homens eram homens de Deus. E a pergunta que vai ficar agora em questão de legado não é quantos carros você ganhou ou quantas metas você bateu. A pergunta que vai ficar nessa noite de legado é, quantas almas até hoje tu ganhou para Jesus? Aleluia. Quantas almas foram impactadas pela tua vida? Quantas bocas você já alimentou? Quantas almas você já cuidou? Quantas vidas você já apacentou? Quantos perdidos você já aconselhou? Se o teu legado na terra, irmão, é carro, é bênção, lamento. Isso é um legado fútil. Porque Eclesiastes vai dizer, tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. Tudo fora da pessoa de Jesus é vaidade. E é por isso que nós precisamos estar pautados na leitura bíblica, nas orações, nos trabalhos sociais, na caridade. Se esforce, se esforce, se esforce mais do que você está se esforçando. Deus está me incomodando direto para falar, faça mais, faça mais, faça mais. Eu e o meu irmão ali, a gente sempre fala sobre isso. Deus está me incomodando para orar mais. Deus está me incomodando para ler mais. Deus está me incomodando para pregar mais. Porque esse deve ser um legado. Eu não quero ser lembrado na minha vida por eu ter sido um grande professor ou algo do tipo. Eu quero ser lembrado por alguém que amou Jesus verdadeiramente. Amém, Senhor. Esse é o legado que eu preciso deixar. Esse é o legado que você precisa deixar. Isso é viver com sabedoria. Isso é Deus nos ensinando a contar os tempos da nossa existência. Tudo é passageiro, mas eu venho te dizer nessa noite, você que talvez está fora da fé, tudo é passageiro. Você tem um buraco da eternidade no teu coração, mas existe alguém que não é passageiro. Não existe alguém que não tem fim. Existe alguém que é misericordioso. Existe alguém bondoso. Eu vou te dizer mais uma vez o que eu sempre digo: esse vazio existencial que tem dentro da tua alma, colocado por Deus, ele só poderia ser preenchido por Cristo Jesus. Só poderia ser preenchido pelo amor exposto na cruz do Calvário. Você quer preenchimento? Ele é teu preenchimento. Você quer viver em santidade? Ele pode te proporcionar essa vida. Você quer perdão? Ele pode te proporcionar esse perdão. E se você quer amor, ele também pode te proporcionar um amor que você nunca experimentou na sua vida. O nosso Deus já está dizendo que Ele é princípio, meio e fim. Ele é alfa e Ele é ômega. Em Jesus. A nossa vida é passageira, mas o nosso Jesus não. Amém, irmãos? Agradeço a minha rica oportunidade.